Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal Big SP FC TV aqui, tamo junto. A gente vai falar nesse vídeo aqui mais uma vez mercado da bola, né, galera? Agora, deixando um pouco de lado a diretoria do São Paulo, vamos falar um pouco aqui. Não vamos deixar de lado a diretoria, porque a diretoria faz parte do mercado da bola, lógico. Mas vamos falar um pouco aqui das possibilidades do São Paulo para 2025, galera. O que o São Paulo pode fazer, qual a movimentação da diretoria, né? Logicamente tem jogadores para sair, tem jogadores sim para contratar, até porque algumas saídas vão possibilitar algumas vindas, né? Algumas chegadas aí no elenco do São Paulo. Jogadores, por exemplo, aí, ó, como Nestor, Galopo, Rodriguinho, Moreira e Edson Mendes, né, galera? O Wellington Rato, o próprio Wellington, né? Então, são jogadores que não devem ficar no São Paulo. Então, o São Paulo vai abrir espaço para outros jogadores. Sim, temos jogadores da base que devem sim integrar o elenco principal. Entre eles aí o Rian Francisco, né, que é a mais jovem promessa da base, né? Inclusive renovou o contrato até final de 2028, contrato renovado, o moleque acabou aí, o garoto acabou de fazer 18 anos, então é mais um aí que vai integrar o elenco principal. Mas isso não basta, né, galera? A diretoria do São Paulo também precisa entender isso. Nem todos os jogadores que vêm da base estão prontos para integrar ou para jogar no elenco principal. A gente sabe que demanda um pouco de tempo, ainda mais no São Paulo, né? Logicamente. Agora, eu lembro muito de uma fala do Carlos Belmonte, onde ele dizia que em 2025, ele disse isso lá atrás em 2023, ele disse que em 2025 aqueles jogadores lá do Sub-17, eles integrariam, fariam parte ali do elenco principal do São Paulo. E aí é nesse momento que, por exemplo, o William Gomes renovou e vem ganhando aí algumas oportunidades, inclusive aí, né, mínimas oportunidades aí com o Zubeldia, mas ele deve ser aproveitado mais em 2025. O Henrique Carmo, que é uma baita promessa, ainda não renovou com o São Paulo espera renovar com o Henrique Carmo também, né? A dupla ali, uma dupla muito forte do Sub-17 que subiu, né? O Henrique e o William, né? Sem contar também, como a gente já falou aqui, do Rian Francisco. Tem o Negruti também, que está nesse elenco principal, né? Que é um jogador que pode ser utilizado, inclusive, né? Eu acho tão estranho a não utilização do Negruti. Muitas vezes eu penso assim: esse garoto só pode estar lesionado, não é possível, né? Porque ele, quando sobe ali com 17 anos, o Dorival chegou a usá-lo ali em alguns minutos. E se o treinador, pelo menos, fosse o Dorival, né? Ele talvez usaria esses garotos aí, porque ele tinha esse planejamento, né? Já estava subindo alguns garotos para usar. A verdade é que não tem Dorival, então a gente vai para 2025 ainda, com a incerteza de, sem saber qual que é o treinador do São Paulo, porque o Zubeldia, as informações que circulam é que ele vai ter que performar muito bem contra o Vasco, né? Uma derrota, eu acredito que o Zubeldia é demitido no outro dia ou até mesmo no vestiário, porque a pressão é grande para cima dele. Não estou aqui dizendo que o Zubeldia é o culpado, tá, galera? Deixar bem claro para vocês. Mas lá dentro, eles, né, a diretoria, eles só veem assim o problema como se fosse o treinador. Mas então, para 2025, galera, nós temos sim saídas, podemos ter chegadas. A chegada provável, bem provável, inclusive, que deve ser uma realidade, é o lateral esquerdo. E esse lateral esquerdo, eu acho que vem de Portugal. É o Wendel, na minha opinião, tá? A gente já falou disso em outros vídeos, lá no outro canal principal, o Big Tricolor, que a gente acabou falando sobre o Wendel, que o São Paulo já tentou contratar ele no meio da janela aí, né, desse ano, no meio desse ano. Acabou ali por poucas horas ele decidindo continuar em Portugal. É um jogador que só tem contrato até meio do ano que vem, então, lá com o Porto, né? E ele vai poder assinar um pré-contrato já no dia 1º de janeiro. Então, acredito, né? E as informações que tem também é que o São Paulo ainda monitora o Wendel, e aí você só tem o Jamal Lewis que ainda, assim, ainda desperta uma certa desconfiança. Vamos ser sinceros, né? O Wellington vai sair, o Jamal Lewis ali também, pelo que a gente já viu aí, o pouco, né? Eu ia falar o Carpini, né? Mas o Zubeldia também não parece que não tem muita confiança nele. Ele deve jogar agora com essa lesão do Wellington, também não foi falado quando que o Wellington volta, então ele deve ganhar uma minutagem maior, mas mesmo que ele fique para ano que vem, o Jamal, ele tem contrato até no meio do ano que vem, né? Então, mesmo assim, o São Paulo vai precisar de mais um lateral.
Patrick também é um jogador que deve ser negociado. Ou o São Paulo vende ou empresta, tem que fazer alguma coisa, né? Esses jogadores, galera, eles estão aí pelo. O Patrick tá 3 anos, cara, no elenco principal do São Paulo. O Moreira já tá 2, né? O Negruti, inclusive, 1 ano. A galera vai ficando, não tem oportunidade, entra técnico, sai técnico. É aquela coisa, eles estão sempre usando os mesmos. Então, o que eu vejo? Eu vejo sim o São Paulo ir atrás de um lateral esquerdo, um lateral direito também. Eu acho que a movimentação tem que ser essa. Um outro atacante e uma prioridade, galera, um meia armador, um cara distribuidor de jogo. O Lucas não é, o Luciano menos, o Galopo não é, o Rodriguinho também pode ser emprestado, quase foi, né, nessa janela de transferência para o Vitória, ele não quis ir para o Vitória, o Moreira também foi o mesmo caso. Então a diretoria quer fazer negócio com esses jogadores. Se não vender, se não conseguir aquilo que a diretoria espera, lógico, então empreste ou troque, mas alguma movimentação tem que ser feita, galera. No gol, nós podemos ter o Young integrando mais o time em 2025, tendo oportunidades. Não precisa ser o Jandrei, o goleiro reserva do Rafael, já que a diretoria pretende renovar com o Rafael aí por mais 2 anos, né? Deve renovar com ele por mais 2 ou 3 anos, que para mim o contrato dele vence no final do ano que vem, então a diretoria agora vai tentar buscar essa renovação, né? Espero que isso aí não mine também, né? Não acabe com as chances ali do Young. A gente também não sabe como que o Young vai se comportar no time principal, jogando mesmo de titular, se ele tiver oportunidade. Mas uma hora, se ele for, se tiver preparado, ele tem que jogar, né? Não dá para sempre deixar o jogador falar, o Young não está preparado. Daqui a pouco vem um Vitória da vida, um Criciúma, sei lá, um Juventude, leva o goleiro fica 6 meses, vaza para a Europa. Quer dizer, para não acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Lucas Perry. Então, o São Paulo tem peças para 2025 que ainda não foram utilizadas, que estão sendo mal aproveitadas. E o São Paulo vai fazer uma movimentação no mercado, como a própria diretoria já estuda, né? Sendo reforços pontuais. Não vão ser craques, não vão ser grandes jogadores, mas vão contratar, né, galera? Não tem como a gente começar um 2025 achando que a gente vai fazer uma final de Paulista com Palmeiras, por exemplo, com esse mesmo time que a gente tem. Desculpe, mas fica cada vez mais evidente que é um time limitado tecnicamente, né? Ele chega num determinado degrau, o São Paulo não vai conseguir competir com os grandes times hoje do futebol brasileiro. Infelizmente, né? Nós não estamos numa condição boa de fazermos grandes contratações, mas precisa ter uma movimentação. Não dá para jogadores continuarem sempre acomodados, melhor dizendo, né? Acomodados no São Paulo, o tempo passa e os caras só recebem, só recebem, só recebem. Se engana quem pense que haverá, por exemplo, vamos mandar o Rato embora, vamos mandar o Luciano embora, vamos mandar o Lucas, mandar o Caleri, o Arboleda, enfim, né? Muita gente às vezes quer que os medalhões saiam fora. Galera, mas se desfazer desses jogadores custa muito caro. É só você parar assim, ó. Quanto tempo tem de contrato com o Luciano? Tem um exemplo. Tem 2 anos de contrato com o Luciano. Quanto que ele ganha? 500 pau por mês. Faz 2 anos aí, vezes 500 mil. 2 milhões, cara. 12 milhões, cara. E o Caleri? Quanto tempo de contrato? Quanto que ele recebe? Existe essa dificuldade financeira para o São Paulo rescindir contrato com qualquer jogador. Eu acredito que o São Paulo hoje não consegue rescindir nem com o Wellington Rato. O São Paulo não teria aí 10, 11, 9, 8 milhões para pagar a rescisão. Se fizer, meu amigo, os jogadores vão entrar na fila para receber e posteriormente eles vão processar o clube, como muitos jogadores fazem, né? Depois fica aí, o clube rescindia muitos contratos e os caras estão recebendo até hoje. Até hoje o São Paulo deve o Richarlison, deve Hernandes, deve um monte de ex-jogador, Miranda, né? Até um tempo aí saiu aí, ó, no balanço do São Paulo, você vê que o São Paulo deve o Richarlison. Olha quanto tempo que o Richarlison saiu do São Paulo, galera, tem mais de uma década. Então, é aquela coisa, você muitas vezes rescinde, não quer mais jogador, acaba, só que depois tem que pagar tudo que o jogador vai cobrar na justiça. Então, o São Paulo não vai ter grana para rescindir com os jogadores. O que o São Paulo vai fazer é tentar se livrar de uns que estão encostados, trocando, né? Fazendo uma troca, uma venda, mas rescindir
vai ser difícil, tá certo, galera? A gente vai trazer mais mercado da bola, inclusive, durante essa semana aí, porque amanhã tem a tal reunião com o elenco, com o Zubeldia, né? Preparando, inclusive, o time se reapresentando amanhã e a gente vai acompanhar muita coisa, valeu? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!